Olá, meus amados, boa tarde. A paz de Cristo em vossos corações. Estamos de volta com o nosso quadro de Gênesis a Apocalipse. Estamos tratando sobre a vida de Jacó. No vídeo passado, nós falamos sobre Jacó, um pai de família, a geração dos seus filhos, os 12 filhos de Jacó e uma filha moça chamada Diná. Nesse conteúdo estaremos, portanto, falando sobre Jacó, o empregado. Como nós sabemos, ele ficou 14 anos trabalhando pelas duas mulheres, trabalhou 7 anos por Lia e depois mais 7 anos pela sua esposa Raquel. Jacó sente saudade do seu pai, da terra de Canaã, e propõe a Labão retornar à sua terra. No capítulo 30, versículo 25, ele faz aqui uma especificação. Por isso o versículo diz assim: depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servi e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Jacó aqui reclama de que passou a vida inteira trabalhando para Labão sem receber nada em troca. E ele precisava agora trabalhar para si, organizar sua vida financeira, pois até então ele havia trabalhado para pagar o dote das suas duas mulheres. Por isso, nos versículos 25 ao 43, ele chama Labão para um acordo, para uma conversa, e finalmente Jacó concorda em continuar trabalhando para Labão, mas sob algumas condições. Pois Labão percebe que foi muito abençoado pela presença de Jacó ali em sua casa. E vendo ele que Deus era com Jacó, que a bênção de Deus estava na casa de Labão, por causa de Jacó, ele propõe um negócio. Jacó concorda sobre esse negócio, mas Jacó coloca algumas condições. Porque ele chega e diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos ao texto para você ficar mais inteirado. Versículo 35 ao 43, a Bíblia diz assim, olha. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listra ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhes dê para você continuar trabalhando aqui? Aí foi onde Jacó usou de esperteza. Na verdade, tanto Labão como os dois se davam muito bem, porque os dois tinham a mesma natureza para os negócios. E a Bíblia diz assim: não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte. Olha a ideia de Jacó. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário.
e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-lo roubado. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto do rebanho de Labão. Pois bem, permanecendo, portanto, na terra, agora trabalhando para o seu próprio sustento e para a sua própria riqueza, estabelecendo-se financeiramente, sendo próspero. E o que acontece? Ele então coloca aqueles animais, ele faz ali uma separação dos animais, e é interessante que os animais começam a reproduzirem justamente pintados, salpicados. E sendo assim, todos eles pertenciam a Jacó. E foi assim que Jacó enriqueceu, trabalhando para Labão e aumentando, portanto, seu rebanho dentro daquele combinado. Os rebanhos de Jacó aumentam consideravelmente, pois Deus estava vendo o que Labão tinha feito com ele. E a Bíblia diz que foi o anjo do Senhor que fez com que os animais nascessem listados e pertencessem, portanto, a Jacó. E toda a riqueza de Labão foi transferida para Jacó, de modo que começou a incomodar os seus filhos. Meus caros irmãos e amigos, pouco há nessa história que seja elogioso para Jacó. E entre ele e Labão não há muita diferença, pois os dois eram espertalhões nos negócios. São bem dignos um do outro, com uma ressalva, é claro. Jacó superava o outro em astúcia. O herdeiro das promessas era Jacó. E aqui no texto ele age com o filho desse mundo, que era Labão. De maneiras que os homens mais honrados se recusariam a adotar tanto um como o outro. Chegamos a nos sentir inclinados a apiedar-nos de Labão, que nunca vira uma escada com anjos, nem participara das grandes promessas que cercavam a vida do seu sobrinho. A diferença entre Labão e Jacó era que Jacó era um homem de Deus, que tinha promessa de Deus, algo que Labão nunca experimentou na sua vida. Ele confiou nesse homem da tribo escolhida, mas foi lamentavelmente enganado. A riqueza de Labão foi transferida para Jacó e causou inveja nos filhos de Labão. E um conflito estava ali quase em eminência. São coisas que veremos no próximo conteúdo. Mas não há muitos que professam ser cristãos e que estão representando hoje o papel de Jacó, passando outros para trás, fazendo coisas mirabolantes para se autopromover nas custas de inocentes.
ocupando elevadas posições no mundo religioso, rebaixam-se as práticas das quais os homens do mundo não lançariam mão. Depois disso, não sabemos mais muita coisa acerca de Labão, mas Jacó está destinado a passar através do fogo das provações, por meio do qual a escória será consumida e a sua alma, branca e pura, se tornaria. Por isso, meu caro irmão, Deus então trabalhou na vida de Jacó e dentro desse combinado com seu tio, ele então enriquece sobremaneira, se torna próspero. E aí chega em uma situação que não dá mais para ficar na Mesopotâmia. Ele então decide se ir embora, chama suas mulheres, entra no diálogo, no acordo, e elas apoiam a atitude de seu marido e ambos se preparam para a separação, para ir embora. Mas isto nós veremos no próximo conteúdo, como se deu a separação entre Jacó, seus rebanhos, seus servos e servas, que Deus o abençoou sobremaneira, a sua separação, portanto, de seu tio. No versículo de número 43, para nós concluirmos, a palavra de Deus diz assim: assim o homem ficou, Jacó, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Naquela época possuía ovelhas, camelos e jumentos, só quem tinha isso eram milionários, gente rica. E a Bíblia diz que Deus operou o milagre e Deus o abençoou sobremaneira. No nosso próximo conteúdo, portanto, estaremos aqui tratando sobre Jacó, a separação. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe este conteúdo, dê um like, faz um comentário, se inscreva no canal e assim nos motivará a estar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. Pois assim como Deus foi com Jacó, assim como ele entrou num acordo em 7 anos, Deus lhe abençoou, abençoou com muita prosperidade. Da mesma forma, Deus fará por você, se você aplicar fé e dedicação ao serviço do Senhor. Fique na paz. Um forte abraço.